Boa noite, galera. Bem-vindos. Esta é uma transmissão ao vivo, uma live da editora Tabla. Eu me chamo Michel Sleiman. Vai ser um bate-papo que eu vou fazer hoje com o Alberto Mussa. Eu vou me apresentar porque eu acho que algumas pessoas podem não saber quem é essa figura aqui. Bom, eu me chamo Michel Sleiman. Faço parte do grupo da editora Tabla como um consultor e faço parte do conselho editorial com muita alegria, muita honra. É um projeto lindíssimo que vem se formando há alguns anos e agora parece que começa a dar frutos, frutos muito bons, muito gostosos. Bom, este que vos fala hoje também, para quem não me conhece, eu sou poeta, sou tradutor de poesia árabe, especialmente. Gosto muito dessa dupla, esse encontro poeta-tradutor. E também sou, quando dá tempo, eu brinco, nas horas vagas, sou professor de língua e literatura na Universidade de São Paulo, embora seja o contrário, né? O trabalho está sempre em primeiro lugar, mas no fundo, não. Essa é a posição de quem lida com a literatura, é um encontro de alma. Enfim, hoje o que nos reúne aqui, a mim e vocês todos, é este livro chamado Poema dos Árabes. O autor se chama Shanfara, é um poeta, nós já vamos falar dele logo, ele é um poeta antigo, do século VI, dos anos 500, e o livro acaba de sair, está quentinho, cheirando a livro novo. É um livro belíssimo, no meu modo de ver, um projeto gráfico do Marcelo Pereira, que se doou, um belíssimo projeto, e eu espero que vocês, que, quando puderem, possam tê-lo e manuseá-lo na mão. Bom, eu vou chamar o Alberto Mussa para estar aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já está a postos, só um segundo. Só para reforçar, este livro é um livro bilíngue, tem a edição em português e a edição em árabe. O livro vira assim e começa deste lado, ele em árabe, e deste lado em português. Bom, já falei muito, já mostrei muito. Roberto, tá entrando, tá entrando. Oi, Beto! Olá, Boa noite! tudo bom? Boa noite, Boa noite. queridíssimo. Estou vendo aí muita gente amiga aqui. É a primeira vez que eu participo do Instagram, então me perdoem aí qualquer Os dois, os dificuldade. dois. Olha, eu vou. Para quem não conhece o Alberto, é difícil não conhecer o Alberto, romancista já conhecido do leitor brasileiro, já traduzido para vários idiomas, me corrija se eu tiver, se eu não for justo, acho que para mais de 10 idiomas, não é, Alberto? Aham, acho Muito que bom. 17 mais ou menos. Acho que Opa, 17. os grandes escritores é assim mesmo, né? Escrevem para o mundo e a língua primeira é só uma porta de entrada. Enfim, o Beto tem um livro que ele publicou há alguns anos pela editora Record, e justamente esse livro, Poemas Suspensos, no final dele, ele coloca o Poema dos Árabes. Ele considerou, ele vai dizer por quê, importante incluí-lo, né? Para mim é um poeta genial, o Chanfara, e merece estar entre os máximos, entre os tópicos, assim, entre os tópicos da literatura árabe. Enfim, então essa paixão, vamos dizer assim, esse compartilhamento da função de tradutor, eu tenho com o Alberto, o que nos une até o momento é justamente este poema deste autor, que agora está sendo tratado por um livro à parte, né? Que eu acho que ele merecia. Eu sei que eu conheço pelo menos uma edição em francês, que também editou o poema na forma de livro. É uma edição bonita. Está aqui, vou mostrar, vale a pena. É que está saindo espelhado, né? Chanfara, Chant des Arabes.
também edição bilíngue. Enfim, então não somos os primeiros a fazer isso, mas fazemos-lo agora. Nunca. E, enfim, eu quero passar a palavra para o Alberto, já falei demais por hora. Olha, boa noite. É um prazer estar conversando com você, Michel, porque a gente se conheceu lá em São Paulo. Me lembro, nós fomos num restaurante, né? Conversamos e daí surgiu uma amizade ainda que distante. Tenho por você uma Comemos grande afeição, quibe, uma grande admiração. Ah, comemos quibe na época. temos quibes, justamente. E, bom, eu assim fiquei muito feliz, né? Você sabe que eu te entusiasmo e te estimulo há muito tempo a fazer não só essa, mas diversas traduções, né? É verdade. Especialmente eu fiquei muito feliz com a realização desse trabalho, a concretização dele. Primeiro porque a edição, como você falou, é lindíssima. Raras vezes eu tive em mãos um livro tão bonito, tão bem tratado, né? É belíssima a edição, é belíssima edição. Muito, muito bem feito. Acho que a Tábua está de parabéns e o Chanfra merecia isso. Obrigado. É, E eu acho que a grande virtude, a principal virtude desse seu trabalho é porque você, como poeta, fez uma coisa que eu não era capaz de fazer quando eu tentei fazer a tradução, que é precisamente recuperar o ritmo, né? Como eu te disse já algumas vezes, o árabe para mim é uma língua muda, né? Eu a enxergo, eu posso ler, mas eu não sei falar, né? Então sim. eu não tenho a dimensão sonora. E uma das coisas até que eu sempre admirei e gostava muito de ouvir era quando, né, se recitava que fosse um verso, né, de uma dessas cacídas. E eu acho que você fez aqui um trabalho primoroso. Eu acho que esse é um dos grandes méritos da sua edição, dessa edição especificamente, porque ela é uma edição de poesia que traduz no nível ideológico, no nível do significado do verso, não há nada perdido, né? A gente não pode esquecer que esses poemas são extremamente complexos, né? Todas as edições em árabe, o Michel pode confirmar isso, que eu tive acesso, praticamente cada verso tem uma nota para explicá-lo, porque Palavra a gramaticalmente palavra. a palavra, o sentido da palavra, às vezes não está no dicionário, né? Existe um esforço dos críticos para recuperar, às vezes, o sentido original. E a imagética, digamos assim, as metáforas, tudo que é usado ali de um homem que viveu. Eu sou radicalmente contra a tese do Taha Hussein, né? Não concordo, depois a gente pode até falar nisso, de que é uma falsificação, porque é Uhum. impossível. Eram homens, como você falou, do século VI, quer dizer, no ano 500, ah, na Península Arábica. Então, você tem um outro ambiente social, né? Ficou escuro, por acaso, para vocês? Não. Ah, tá. Não, está muito bem. Estou te vendo bem. Bom, portanto, ele tem uma outra forma de olhar, tem metáforas que são específicas do ambiente, e nós temos que recuperar, né, tentar recuperar da melhor forma possível essas imagens dos beduínos, né, entender o que eles querem dizer, o que eles estão vendo e a que estão comparando aquilo que vem. Então, o Sim. seu trabalho é perfeito, eu acho muito rico nisso daí, mas ele tem esse elemento que me supera, no sentido de que eu não pude fazer até por não ser poeta e por não ouvir o verso, né, uma tradução metrificada, ou que reproduzisse, né, o ritmo da poesia árabe, que é muito complexo também, né? Ela tem uma série de métodos, quer dizer, então você acho que fez um trabalho de tradução de poesia efetivamente, né? O que eu queria, na verdade, era incorporar essa tradição imensa, né? Que é simplesmente magnífica, na nossa cultura literária, a cultura literária brasileira.
né? E isso independentemente de termos no Brasil descendentes de árabes, não é por esse motivo. Né? É porque a literatura ela não tem que estar vinculada à ancestralidade necessariamente de ninguém. Né? Mas você pode ter uma relação afetiva com o seu passado, com o passado dos seus antepassados, mas ela não precisa. A literatura ela basta por si própria. Né? E é injustificável que esse poema e que essas tradições todas do Oriente não tenham aqui uma acolhida maior. Né? E o objetivo foi esse. E eu acho que você coroou isso com essa tradução aí, atual. Ô, Alberto, nossa, que legal ouvir isso de você, cara. Fico muito feliz. Eu sei que nós estamos diante de pessoas, então isso ganha um sentido mais que passa o da amizade, né? E eu queria só dizer a teu favor que também eu acho que não é nenhuma novidade dizer isto, a poesia ela não é necessariamente, só porque ela foi metrificada, ela não precisa se realizar metricamente na tradução. Porque a poesia é sempre a percepção que você tem dela e como que você a recebe. A tradução é muito isso. É como você a recebe. Então ela tem muitas dimensões e a primeira que você, na língua portuguesa, que você deu foi fundamental. Eu diria até que a sua tradução, ela é uma retradução a partir de uma existência do poema em outras línguas já traduzidas, né, para, por exemplo, francês, inglês, espanhol e outras línguas, mas é uma primeira tradução, uma apresentação desse poeta em árabe, em português, desculpa. Então, quando eu fui para a tradução, embora eu tenha descoberto o poema inicialmente na crestomacia árabe do Silvestre de Sacy, que é um orientalista já do século XIX e final de 18 e início de 19, eu percebi que a sua tradução ela calou fundo no meu português, no sentido de que a partir do momento que eu voltei para o texto árabe e comecei a retraduzi-lo, mais uma vez traduzir o texto para uma língua não árabe, eu não consegui em nenhum momento me abstrair 100% do seu trabalho, entende? Porque ele é, do ponto de vista da recepção, fundamental, né? Eu sugeri para Laura de Pietro da gente fazer essa conversa justamente por isso, entende? Porque eu não acredito que nenhum poema se realize sozinho, quando ele sempre vai apelar a um monte de coisas que a gente lida, né, em referências, assim, enfim, teóricas, não só de traduções, mas de quem falou sobre essa poesia. Então, acho que o seu caminho é fundamental e eu agradeço muito, né? Eu acho que ele está, você se leu bem o poema, na minha tradução, deve ter visto o seu lá, assim, de algum modo, ele está lá desenhado, né? E, aliás, um pouquinho mais adiante, eu gostaria de propor a você que a gente lesse os versos do outro. Acho que ia ser legal. Um pouco mais É, adiante. aceito, aceito. Deixa eu falar, quem sabe a gente pensa o que que é para você, a gente pensa assim, o que que é, eu acredito que muitos devam imaginar, onde é que se insere esta poesia na literatura árabe, né? Então eu vou começar falando, de repente você me complementa. Tá bom. Ok. Você falou antes que essa poesia ela se dá assim é a expressão do beduíno, né? Eu acho interessante isso. Eu só não queria, talvez, sugerir que o beduíno fosse um ser totalmente é, isolado do mundo. Ao contrário, o beduíno e as organizações sociais na Arábia, elas estavam em contato com o mundo inteiro, né? Por lá que passava tudo que vinha, digamos, do Extremo Oriente e tudo que ia para Bizâncio, mais a norte. Então, tudo Uhum. passava pela Península Arábica, é o trajeto, né? E por ali, justamente, passava a poesia dos persas, é, entendida provavelmente por osmose, né? Por aqueles que se nutriram da civilização persa.
e, sobretudo, pela cultura dos gregos e dos romanos, né? Que em algum momento Roma, enfim, e o mundo grego pensou em árabe, pensou em siríaco, pensou em um monte de coisas. Então essa poesia, ela nasce com a cara do árabe, mas ela não é 100% dele, ela não nasce com o árabe, ela nasce com o árabe. Eu acho interessante dizer isso, que eu localizo muitas coisas, e até a métrica, se você pensar, né, que foi colada, digamos, a essa poesia, quando ela foi editada, séculos depois, ela vem de uma inspiração grega, né? A métrica árabe ela é formulada com base na gramática grega, né, também. Então é muito interessante pensar que essa poesia ela é o início da literatura em árabe, embora os árabes já absorvessem uma literatura, digamos, traduzida, né, em outros falares árabes da Península Arábica. Então, muito interessante que a gente possa dizer que na base da civilização islâmica, da civilização árabe, né, que surgiu em torno justamente dessa poesia aí do Alcorão, que surge um na sequência do outro, ela não está isolada, ela não é um OVNI que desce do céu, ela é uma coisa que se desenvolve no plano terreno. Muito legal isso, né? Que É, você... não, eu concordo com você, até porque há vários exemplos, né, por exemplo, num livro num ensaio que ainda não está inédito ainda, mas que deve sair ano que vem, por causa da pandemia, foi adiado o lançamento. Eu até cito um exemplo curioso, por exemplo, a, a ideia do cavalo de Troia, que aparece na Ilíada, há um precursor desse cavalo de Troia numa narrativa egípcia, da tomada de Uhum. Jaffa. Então, Sim. há uma série de motivos, né, que circulam naquele Mediterrâneo Oriental e há uma interpenetração de uma série principalmente das formas orais, literárias orais. Então, assim, existe uma comunidade, digamos assim, de cultura que circula porque você não tem populações que são absolutamente isoladas das outras. Você tem miscigenação. Né? E por isso Uhum. até que hoje já os estudos genéticos mostram que todo naquele Mediterrâneo Oriental, independente da etnia a que a pessoa pertença, isso é uma situação momentânea, né? Ela carrega uma série de heranças. Né? Uhum. Então, agora eu vejo naquele tipo embora isso não invalide o que você disse, uma certa especificidade, né? Eu não não existe aquela poesia não tem exatamente um equivalente em outras literaturas. Isso que sempre me chamou um pouco a atenção e que na verdade me tomou. Por exemplo, a gente aprende sempre no colégio, né? Aliás, não no colégio, mas na faculdade de letras, principalmente, daquela história dos três gêneros, né? Da poesia ocidental. Você tem o gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático. E a característica que marca a distinção entre o lírico e o épico é que o lírico você fala em primeira pessoa, você expressa os seus sentimentos, e o épico você conta uma história em terceira pessoa com uma distância. Né? Isso, se conta de alguém. Fala de alguém. A ideia dos rapsodos gregos, por exemplo, que narram feitos, né, ou que cantavam esses poemas, como a Ilíada, a Odisseia oralmente, né, os griots africanos, que narram aventuras de outros heróis. Né, a poesia árabe ela é narrada pelo seu próprio herói. Quer dizer, o poeta é o herói. E essa vinculação da arte poética com o heroísmo, né, com aqueles feitos de que os poetas se orgulham, né, seja os feitos perpetrados por eles próprios ou pelos membros da sua tribo, porque também essa noção também de indivíduo não era tão hipertrofiada nessa época. Né? Você tem uma ideia mais, como se diz, de pertencimento a uma entidade tribal, que é um antepassado comum, que vai transformar. Por isso, até todas essas guerras de vingança, elas têm um sentido muito mais forte do que para nós, porque para você ferir um membro da tribo é ferir a pessoa, é derramar o seu próprio sangue. Né? É Uhum. essa ideia mitológica que está por trás.
Então, eu acho que há uma especificidade nisso daí. No caso do... Interessante o que você falou, porque eu acho que essa função do Rapsodo na história da literatura árabe passou para os escrivães, para quem os escribas, para aqueles que os copistas. Todo livro árabe começa assim, e fulano, e disse Plano de fulano, né? isso. Então parece Você que tem o Isnad, né? o A copista ele cadeia, é né, das o pessoas. rapsodo da história, né? Inclusive É, para a poesia, né? Impressionante. Você pega um diwan, um livro de poemas, o Cancioneiro, e praticamente, muitas vezes, cada poema começa, e disse fulano, e vem o isso, poema. E disse isso. fulano, e vem o poema. É Então, calo, né? é interessante também que esta fórmula de falar de si, né, ela também está em toda a literatura árabe. Por exemplo, quando você pega um romance, é muito comum que a fala direta seja dita sem abertura de dois pontos, aspas. Simplesmente a pessoa, o narrador, passa a falar em primeira pessoa de uma hora para outra, o outro Hum, responde, ele volta a narrar. Então a presença da pessoa é muito importante. E eu fico é. pensando que o Chanfara, por exemplo, o poeta que a gente está falando dele, ele, Seria bom ao... você até situá-lo, né, dentro desse panorama dos poetas Pois é, prediletos. o que é curioso, porque o Chanfara, ele não é como, por exemplo, Imru al-Qais, que é um príncipe, né? É, Ele é curioso, ele é alguém que está banido, né, do seu grupo social primeiro, está banido de sua tribo. Isso aqui que nós chamamos, que os árabes chamam de soluk, né, suluk, na nossa língua portuguesa, Luke. É. suluk. É interessante porque se o poeta é a representação de sua tribo, então ele está totalmente pertencendo a ela. Mas e quando esse poeta, ele, por opção dele, para não ficar batendo de frente, ou porque alguém entendeu que ele deveria sair, ele se retira e abre mão da sua origem, né? Então, assim, como é que este, aspas, fora da lei, né, acaba sendo representante, um dos melhores representantes do poeta árabe, da sua beduinidade, da sua força. É curioso isso, não? Será Não, que a eu gente... acho fantástico. Porque são o corpus de poetas bandidos, né, vamos dizer assim, que se fosse, seriam isso, poetas destribalizados, né, que às vezes são Boa, traduzidos como destribalizada é boa. mas são às vezes traduzidos como mendigos, mas não é uma tradução imprópria, na minha opinião. É que o termo não Seria serve para mendigo. Tem é, um tipo de soluk, que é o cara que vive fora, digamos, do status quo. Então ele aparece para mendigar e depois ele se retira, vive à margem vive da hospedagem, né? Vive da da hospedagem, hospedagem. né? É. Mas o Suluk, ele a lenda do chanfra é fascinante, né? Talvez valesse a pena contar, não sei se temos tempo, mas acho que é fascinante porque o chanfra Vamos, ele vamos dar foi tempo. captado. Imaginemos o seguinte cenário para quem está acompanhando a gente, né? São duas tribos que vivem em guerra, se não me engano, Farm e Azd. Essa tribo tem vários clãs. Quando houve esse confronto, o chanfra foi levado pequeno ainda para outra tribo. Foi criado lá até uma certa idade, quando houve, então, a captura de um dos membros dessa tribo que capturou chanfra. Houve a troca de reféns. E o chanfra foi entregue. Só que foi entregue a um outro clã. E lá ele foi criado quase que como servo, né? Então, diziam que ele tinha um pai, mas não era o pai dele real e tal. E ele cresceu ali, era da macro tribo, digamos assim, da grande família do Aziz, mas ele estava num outro clã, né? Não estava no clã em que ele nasceu. E aí, quando ele descobre, falando com uma moça que ele tentou Ele namorar, julga ser a irmã. que pensou que fosse irmã e que diz para ele que ele não era nada. E aí ele. Ah, não, exatamente, ela pensou que era irmã. Agora foi bom você ter falado. E aí ele então jura vingança porque ele não foi reintegrado à sua posição que ele se sentia merecedor. Então ele parte e promete, isso é bastante recorrente, ele promete matar 100 pessoas da própria tribo. Nesse momento ele passa a ser um
legalmente Olha, criminoso, ainda que ele possa agir justamente pelo instinto pelo insulto que aquela situação lhe, né, ele que causou? sentiu insultado, ele parte para se vingar. Então ele vai e consegue matar 98 entre primos e irmãos da tribo de Ad. E chega numa batalha final, numa emboscada, ele é capturado, ele ainda consegue matar um desses primos que o tentaram capturar, então chega a 99 e é levado em cativeiro lá para a tribo dele mesmo. Né? Só que ali muitos se recusaram a matá-lo, porque era uma abominação você matar seu parente, que é aquela história, você não vai derramar o seu próprio sangue. Mas o que fazia? Um dos primos, revoltado com aquela hesitação, vai lá e decepa a mão dele. Ele, quando é decepada a mão, ele começa a ter uma hemorragia muito forte e ele cita 3 versos, ele fala 3 versos, era um poeta, fala sempre de improviso, com perfeição, né? Porque é meio tocado pelo Jim, né? E então ele impede, faz uma invectiva, impede que os parentes o sepultem. Ele retira o direito dos parentes o sepultarem. Então, a carcaça dele, o corpo dele fica apodrecendo no chão. Passam-se algum tempo, algumas semanas, meses. Um desses primos, ele estava morto, morreu da hemorragia, passa por lá, vê o cadáver já praticamente, né, os ossos, e cospe, chuta os ossos. E aí, uma farpa do osso, que ainda tinha carne putrescente, causa uma infecção nesse primo e ele então morre. E Xânfara, mesmo depois de morto, ele consegue vingar, né, como os prometidos 100, os 100 parentes que ele queria. Então, essa é a imagem desse tipo de poeta, que é um anti-herói. Ele é o anti-herói. Né? Sim. É interessante porque você sabe que você antes citou Tarsem e na verdade assim o texto ele teria sobrevivido, né, ao poema oralmente. Em algum momento, mais ou menos 150 anos, até 200, né, ele morreu. Acredita-se que ele tenha morrido nos anos em 530, vamos supor, né, imaginando assim. Não está muito certa essa datação. Mas ele começa a ser resgatado e citado por escrito na segunda metade do século VIII. 750 mais ou menos, né? Ele começa a ser justamente quando chega no final do século VIII e início dos anos 800, que tem um grande gramático ali, anotando Khalf al-Ahmar. Raui? Hã? Khalf al-Ahmar, ele era tão Tá. bom que ele conseguia compor poemas imitando todos os poetas antigos. Então, se trabalhou com a ideia de que ele mesmo tenha sido o autor desse poema do Xânfara, porque era um dos poetas que ele mais imitava, que mais gostava de imitar. Agora, o que eu acho interessante, embora tem uma série de indícios, se você pega lá os estudiosos, vão te dizer, olha, por isso, ele só pode ser um poema escrito nos anos 800, ou no final de 700. Ah, mas por essas outras, só pode ser escrito nos anos 500. Então, você tem aqui e ali. Eu acho mais interessante para essa discussão toda é que o poema em si, né, que provavelmente sim foi composto pelo Xânfara, ele foi tão mudado, tão alterado e tão apreciado ao longo dos anos que ele acabou sendo, aos poucos, à medida que a língua árabe vai chegando a uma descrição mais clara, né, justamente em Bagdá, já nas cortes abássidas, tal, nos anos 700 e já nos anos 800. Então, quando esses gramáticos começam a descrever o árabe, eles já nos dão um texto, entre aspas, melhorado, corrigido, completamente afinado com a gramática. E é interessante porque, se a gente observar a data a que ele pertenceu, esse poeta, é da primeira fase até, do final da primeira fase dos poetas pré-islâmicos. Poetas pré-islâmicos. Então, mas ele tem elementos de língua muito claros. Ele é muito mais claro, por exemplo, do que você sabe, você traduziu Imru al-Qais.
É. O árabe do Imru al-Qais, que deve ter feito poesia há uns 20, 30 anos antes que ele, né, antes que Shanfar, é muito mais rudimentar, vamos dizer assim, mais com elementos que marcam um arcaísmo da língua árabe. E o Shanfara não. Embora a ideia que insufla o poema é toda ela, sim, antiga e pré-islâmica, não? Uhum. Não monoteísta, vamos dizer assim, ela, ao mesmo tempo, ela tá, como língua, ela é perfeita, clara. Então, eu acho que essa dubiedade só mostra assim que ele foi tão apreciado e tão representativo da identidade árabe original que ela foi se atualizando e foi sendo Se transforma é, em foi coletiva. espelhando o homem do século VIII e século IX. Isso que é É. maravilhoso, Agora, tem um né? estudo interessante, eu já não vou me lembrar o livro, que eu li na época que estava trabalhando com esses poemas, é, que eram poemas, e isso me chamou a atenção, eram cassidas dos beduínos do Negev, do início do século XX. E o antropólogo que trabalhou com esses beduínos, ele chegou à conclusão que uma grande parte dos textos chegavam a se referir a fatos históricos ocorridos 300 anos antes. Então, no início do século XX, ou seja, 1900 e pouco, havia beduínos recitando poemas, eram analfabetos, né? Como teriam sido esses poetas, analfabetos em árabe, pelo menos, né? Pré-islâmicos, né? Poderiam até talvez conhecer um pouco de grego, mas o árabe certamente não sabiam escrever porque não existia a escrita árabe, né? Que veio a surgir E nem a depois. língua estava desenvolvida o suficiente, né? Assim como a nós Exatamente. conhecemos a língua É. árabe. Mas então esses beduínos do Negev, de 1900 e alguma coisa, cantavam poemas que se referiam a fatos históricos, e aí documentados, aí já estamos numa era em que a documentação é muito mais farta, de 300 anos atrás. Então, a capacidade de memorização a gente não pode subestimar, né? Não, Porque não. essa literatura oral, ela se mantém. É claro que, por exemplo, você vê muitas vezes a palavra Alá nas cassidas. Parece que foi substituído, né, algum nome de uma divindade pré-islâmica por outra, para você poder não chocar o leitor muçulmano já no século VIII. Né? Então, isso eu acho aceitável. Mas a total falsificação do poema, do início ao fim, eu nunca acreditei no Tahir Hussein, porque eu acho também que isso é um desmerecimento da tradição oral. Né? E essa tradição existe. Né? A gente pode Sim, sim. comprovar isso em várias instâncias. Eu acho interessante pensar que só, digamos, desromantizar essa ideia da transmissão oral, né? Eu acredito que a transmissão oral, ela não tenha sido, no caso do árabe, né? Ela não se deu só pela oralidade, né? Pelo suporte, digamos, oral. Ela se deu provavelmente num aspecto misto. Ela veio em forma de manuscritos, embora não na totalidade, muitas vezes, do poema, mas ele tinha uma realização de transmissão por escrito, junto. A questão é que nem a língua escrita estava preparada para representar o árabe oral, né? Nem o árabe oral poderia ficar livre da ação da escrita à medida que a língua evolui, ou até da oralidade. Porque um poema do século, escrito nos anos 500, né? Mesmo recitado nos anos 100 anos depois, ele já não é, a língua já evoluiu, entendeu? Então, para ele ser Claro. memorizado, ele tinha que ser entendido. Então, necessariamente, houve uma evolução. Então, é interessante pensar que então, o poema ele teria existido e vinha sendo alterado nos anos 500, anos 600, 700 e 800, né? Até, eu diria, sei lá, até nos anos 900, porque quem começa a citá-lo, na verdade, no livro do Lisan al-Arab, por exemplo. Farhani, não? Também cita muitos poetas, né? Muitas Eles lendas já são é, tardios, digamos assim, o né? Farhani é do século IX, se não me engano. É no final do 9. Né? Final do Então, IX. assim, você tem isso, portanto, uma evolução natural. O que não se aceita é
dizer que ela é uma falsificação. Aí é demais, é um pouco pesado, né? Dizer que foi É. totalmente inventado, né? Mas e a tradução? Vamos falar um pouco que o nosso tempo, só para. Não sei se você sabe, Alberto, quando Para mim não está completa uma aparecendo. hora, Ah, tá, quando termina. uma hora cai a transmissão. E para a gente poder salvá-la, tem que terminar antes de uma hora, para poder salvar e deixar ela disponível por algumas horas, para quem quiser Aham. consultar. A gente tem ainda, vamos dizer, uns 20, 15 minutos, vai. Aliás, quem sabe se tiver alguma pergunta, tal, a gente deixa para a parte final. Queria que A a gente gente pode falasse, ler se você quiser. ler? Ah, boa. Sobre a tradução, acho que já meio Não, a gente que. pode falar rapidamente e depois ler. Um trecho pequeno, não tem problema. Tá, eu vou começar a ler Então, a tua tradução, pode ser? pode, pode. Depois eu leio, leio aqui. Você vai ler do início ou do fim? Olha, eu escolhi do verso Uma vinte e parte. seis, Ah, tá. né? Então tá Do diferente verso vinte e aqui. seis ao verso. Não, dos teus versos. Ele tá. Vou só rapidamente dizer qual é o cenário. O poeta, ele está andando no deserto e ele acompanha e ele começa a ver a ação, o comportamento dos animais. Então, tem uma cena em que ele compara a sua condição com a dos lobos, dos Uhum. chacais. E essa Chacais, né? sequência, os chacais. E essa sequência eu gosto muito na sua tradução, eu gostaria de ler. Então diz assim: de manhã vou à procura do alimento escasso, como o de ancas finas cobertos de pó, que os desertos fazem zanzar de um lado a outro. Ele acompanha o vento, faminto, precipitando-se nos confins dos desfiladeiros, como que batendo asas em disparada. Então, quando o alimento que vinha ao seu encontro se esquiva, chama, e lhe respondem seus iguais esquálidos. Focinhos finos e grisalhos, como flechas sem pluma nas mãos de um jogador embaralhadas, ou como as abelhas despertas e atiçadas pela vara que um apanhador de mel deixa cair sobre a colmeia. As bocas grandes escancaradas, como se as sombrias e intrépidas mandíbulas fossem metades de uma vara cortada longitudinalmente. Isso aí. Gostou, Beto? Oi? Muito bom. Você recitou muito bem. Muito bom, muito bom. Caiu aqui porque eu estou tentando brigar com o telefone, que toda hora ele tende a diminuir a energia. Não sei como resolver isso, mas estou aqui colocando o dedo e fazendo voltar. Caiu aqui por um segundo, mas muito bom. Eu vou pegar então o texto, o trecho final da tua tradução, que eu acho que é o momento fundamental, né? O coroamento do poema todo, em que ele já ele anda pelo deserto, é o passeio final até ele chegar à cena final. Então vamos seguindo nessa mesma caminhada, né? Então pisei o escuro, pisei a chuva e a meu lado a fome, o medo, o tremor e o andar regelado. Mulheres faço viúvas, órfãs as criancinhas. Volto como parti, a noite é mais noite ainda. Al-Rumaissá. Ia montado certa manhã, quando ouvi um grupo a outro grupo interpelar. Disseram: nossos cães latiram muito esta noite. Era lobo ou filhote de hiena o que rondou. Um ladrão, um ladrido e só, e depois a coisa se acalmou. Seria uma ganga ou um açor que se assustou? Se foi gênio, na certa foi do aziago noturno. Se foi gente, mas não, gente não tem tal costume. Dia de canícula, a baba escorrida, e víboras no solo escaldante retorcidas. Encarei-o, rosto erguido, proteção alguma, nada à cabeça, e no corpo uma veste já adusta. Pelo espesso, quando o vento bate o espalha, e reparte em mechas pensas, nunca penteadas.
Sem bálsamo, ceboso, ninguém para catar piolho. E já passa de um ano que não lhe dão um banho. Descampados, feito dorso de escudo e deserto, nunca dantes palmilhado, cruzei, passo destro. Uni começo e fim, e no alto de uma colina, ora em pé, ora sentado, a contemplar eu vi o ir e vir ao meu redor das camurças douradas, como virgens a portar vestes de longa cauda, a correr no crepúsculo ao meu redor, eu, bode, de patas brancas, descendo, recurvos, os cornos. E aí Isso é termina muito... essa passagem, é um negócio todo arrepiado. Essa passagem é lindíssima, é lindíssima. É Você uma sabe, coisa do outro mundo. Se não foi o sabe, Chanfara que Beto? fez, um poeta também espetacular, porque é sensacional. Sensacional, E, cara. né, é muito bonito. E assim, eu não sei se quem está ouvindo percebe bem como a tradução do Michel ela tem um ritmo, né? Ela tem um ritmo. Né? Você recupera essa. É muito bonito. Você está de parabéns. Um trabalho magnífico seu. Obrigado, Beto, obrigado. Queria te dizer que esse último verso é é o verso que mais trabalhou na minha cabeça antes dele ganhar vida, sabe? Porque é muita informação junta, né? É um Deixa eu verso ver. que, inclusive, na minha tradução, ele fica com 4 linhas. Né? É enorme. Então, quatro linhas. É, Só que, e no poema ele tá assim, pá, 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 pá. Então, ele é assim, totalmente conciso. É. totalmente conciso. Por isso que eu vou reler esse último verso. Ele está se referindo às camurças, né? São as cabras de Uhum. pelo dourado, amarelo escuro, sim, dourado, né? Aliás, dessa cor do crepúsculo que o Marcelo Pereira É. impingiu ao livro, né? Uhum. Como se o poema tivesse sido olhado a partir desse verso final do crepúsculo. Então ele diz assim, elas estão justamente em torno dele como se ele fosse o macho delas, né? O macho daquele monte de cabras, né? Uhum. O, O uma nova bode. sociedade nascendo aí, né? E ele diz assim, elas a correr no crepúsculo ao meu redor, eu, bode de patas brancas, descendo, recurvos os cornos, Os né? Quer cornos. dizer, essa Ah, descida dele, ele descendo assim, os cornos, é. fazendo assim, caramba, que verso, né? Que verso, É. cara. E eu acho que esse é um daqueles momentos assim. E depois eu destaco, gostei muito do que você destacou, por conta daquele diálogo, né? Que também é muito interessante, né? O diálogo ele é lacônico, não? Ele é assim, É. Mas o que marca muito é a ideia de que são seres sobrenaturais, né? Que o deserto é povoado pelos gênios, né? Pelo Jin, que não é o gênio da lâmpada do filme do Aladim. São não, criaturas perigosíssimas, né? São criaturas que sim, põem a vida humana em risco, né? sim, inclusive põe certas verdades em risco, porque elas entram na cabeça dos poetas, né? Exatamente. É. E dizem O coisas Jin é assim o que todo amigo dos mundo. poetas. Né? É. Deixa eu ver, aqui estão chegando umas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, o Marcelo, que é o Marcelo Pereira, que fez o projeto gráfico, ele disse que achou interessante a particularidade de os poemas pré-islâmicos por serem o herói quem fala, né? Diferentemente de Beowulf, Homero, não? Então é Aham. interessante que você justamente falou isso no início da nossa transmissão. E alguém pergunta assim: eu queria saber sobre a tradução, qual a diferença entre a voz poética da literatura árabe para a literatura brasileira? Bom, primeiro que eu acho, não sei se você quer falar sobre isso, Beto. Não, prefiro que você fale essa, porque você Bom, está com mais idade com a poesia, né? ah, acho interessante descrever a voz poética. Então, a voz poética, ela é, enquanto voz, é a língua, né? Então, assim, eu diria assim, como é a língua, né? Como é a língua, a dimensão fônica
né, na literatura árabe e como é a dimensão fônica para a literatura brasileira. Eu acho interessante que, nessa particularidade, eu acho que são idênticas, no sentido de que ambas as literaturas, elas se dão como coroamento da língua, né? Então, assim, qualquer manifestação literária em português, desde a poesia camoniana até um rap, uma música que se canta hoje nas comunidades, enfim, elas todas são a língua elevada a uma condição muito especial. Então, nesse sentido, quando se traduz uma poesia árabe, você não traduz só a língua, você traduz o melhor da língua para o melhor da sua língua. Nesse sentido que eu acho que é o encontro da poesia em línguas diferentes. Então, para mim, eu poderia conceber este poema do Chanfara em francês se eu tivesse essa voz francesa, mas eu não tenho, né? Então, eu não tenho outra opção senão concebê-lo em português. E por mais que eu leia e entenda o árabe, e esteja familiarizado por uma questão de ter morado na minha infância em país árabe, né? Morei 7 anos em Beirute. Aliás, um alô, um consternado para Beirute. Irá Enfim, se por mais que eu... reerguer. tem que respirar fundo, né? Então, por Beirute, mais que... Beirute nunca fica destruída, ela sempre se renasce. Afinal, ela é um poço, Beirute, é um poço fundo, né? Está sempre vindo, É sempre uma fênix. brotando. Volta. Enfim, por mais que eu leia o poema em árabe, na minha cabeça, ao ler em árabe, ele já está sendo ouvido por mim em português. Então, eu acho que eu marcaria assim essa tradução, sabe? Como não tem outro jeito de conceber um poema árabe a não ser traduzindo para a poesia em árabe. Interessante, porque eu não saberia fazer uma tradução que não ouvisse isso. Por exemplo, aquela tradução que muitas vezes guia os trabalhos acadêmicos, uma tradução só dos sentidos, das ideias, eu não conseguiria fazer. Eu acho ótimo que quem consegue, né? Eu acho ótimo, mas ela não é a minha língua, porque eu estou enganchando a minha noção com a noção do fazer poético, né? Então eu acho interessante. Eu não acho que seja a melhor ou a única. Eu acho que ela é uma possibilidade, né? Eu posso perfeitamente, não eu, outra pessoa pode fazer, como você fez, um trabalho maravilhoso, né? Eu quero voltar a te dizer, Beto, você me inspirou profundamente. Sim, e quando eu vi que você não se contentou com os poemas suspensos e incluiu no seu livro Chanfara, falei, opa, é por aí que eu vou Eu não me começar. arrependo, sabe por quê? Eu hoje me arrependo profundamente de não ter colocado um poema da Al-Hansar, que eu acho que também Hum. merecia ter entrado. Hoje eu tenho um arrependimento profundo disso, porque era só mais um pouquinho, né? É, é que Al-Hansá e outros poetas, né? Mulheres, Hansá, uma Ela não poeta era mulher, pré-islâmica, né? Ela não era pré-islâmica, ela foi contemporânea do profeta, né? ela é Muhadrama, né? Ela é daqueles que nasceram Isso, antes, exatamente. mas que conviveram com a época do Conviveram profeta. com o profeta. Isso. E, aliás, o profeta considerava, eu me lembro de uma história, de um hadith desse, que considerava que Hansá era o maior poeta árabe, segundo o próprio profeta. Ele disse Ele isso? dizia isso. Ele Eu disse não isso. Bom, tenho. pelo menos numa das tradições, ele diz isso. É, ele diz isso. Não, eu não tenho dúvidas que as mulheres árabes são geniais na poesia. A principal voz na modernização da poesia no século XX é justamente uma mulher, chamada Aham. Nazik, né, lá Nazik al-Malaika, do Iraque. É, Né? exatamente. É. Não tivesse ela, a Nazik, a força, a determinação dela em fazer uma poesia, e depois vai lá fazer um livro em que ela escreve um manifesto dizendo que a poesia tem que se renovar, tem que se renovar, não teria havido. A modernização a que chegou, pelo menos não naquele ritmo de aceleração, de velocidade, que teve entre os anos 40 e o início dos anos 60. Precisou alguém falar, e foi uma mulher. Olha que interessante.
Mas Então, eu ainda pretendo publicar uma tradução só das poetisas. tem E aí, umas, tem hã? uns intentos, né, de tradução dessa poesia feminina para o espanhol, mas sempre são assim aqueles excertos, né, não, você não chega em frente As à voz coletâneas poética. inteiras eu também nunca consegui em árabe, não. Eu só tenho coletâneas bilíngues, mas eu não tenho certeza se os poemas estão íntegros, né? Não tem. E talvez não haja, Beto, porque na verdade só os poetas que tiveram, digamos assim, uma escola, né, por trás, uma escola que se construiu depois deles, né, de enaltecimento daquele poeta, conseguiram ter, por exemplo, mais de um poema transmitidos e chegar finalmente a serem escritos, né, comporem os grandes diwan, os grandes cancioneiros. E no caso, por ser uma mulher, é muito mais difícil, né? Ainda porque a mulher ela não tinha a representação política, o peso político que tinha o homem, né? Então, é uma questão de. Agora, não que não houvesse poetas, mulheres. Alcança, ela é maravilhosa, ela, é, ela é densa, né? E, É, e, e especialmente no gênero que ela, segundo nos diz a tradição, ela se dedicou mais, que é a elegia, né? Parece que esse Energia fúnebre, né? era o É a do canto irmão esperado. Safra, não é isso? É, sim, se esperava que as mulheres chorassem os mortos. Então, as mulheres poetas tinham que chorar os mortos. Isso já é uma situação muito curiosa. Bom, gente, eu vou desligando aqui, tá? Porque nós temos só 5 minutos. Eu não quero perder, eu quero deixar gravado isto. Queria te agradecer, Beto, né? Queria Eu que você que desse uma agradeço, última quero agradecer a palavra. você e agradecer a Laura, agradecer a Ana, a todos da Tabla. Foi um encontro sensacional. Pena que é tão curto, eu até tinha me programado para ficar 2 horas conversando com você aqui. É 1 hora só, Hoje você disse que era 1 hora só. Aí eu falei, poxa, mas a gente tinha tanta coisa para conversar. é verdade. Mas não tem problema. Qualquer dia a gente faz outra, né? Ah, vamos. E, ó, então, muito obrigado, Beto. E lembrando que o livro já está à venda. Acompanhe, quem tiver interesse, o catálogo da editora Tabla. Tem uma série de livros saindo agora, já saiu um do Mahmoud Darwish, Da Presença da Ausência, traduzido por um que é nosso aluno lá na USP, que está agora no doutorado, e Marco Calil, e agora também está saindo mais 2 romances de outros alunos nossos, que também foram ex-alunos, né, já estão hoje professores universitários, e um da minha colega, Safa, traduzido por ela também. Tudo está Isso. saindo Quero agora, por mandar um aí. beijo para a Safa também. Eu não consegui pegar todos os nomezinhos que apareceram subindo aqui, mas eu vi a Safa, vi a Sueli e vi a Paula. Se tiver, né, com certeza não tô, quero mandar um beijo para todas elas e para os outros que estão aí eu não consegui acompanhar. E eu também, quero também mandar beijo para todas e todos e todes. Espero que tenham gostado tanto eu desse nosso encontro. Brigadíssimo, agradeço a todos, todos, todos por esta sessão aqui no meu quarto de estudos, na minha casa, Vila Mariana, e você também, né? Você está em que bairro no Rio? Leblon. Leblon, Estou no Leblon e estou perto da minha biblioteca, mas eu tenho que ficar aqui por causa do sinal, que lá pode cair. Então, por isso é que eu vim para cá, para sim. esse canto. Bom, então tá, muito obrigado, valeu. E Vou encerrar. terminando aqui. Estou vendo aqui se tem alguma questão. A Laura me lembra que o livro traduzido pela Safa é da Hoda Barakat, escritora libanesa, se eu não estou enganado, não? E o livro se chama Correio Noturno, uma belíssima capa de pista de pouso do avião levando as cartas que nunca chegaram a ninguém.
Ah, interessante essa narrativa. É. E, bom, então tá. Muito obrigado. Boa noite, Beto. Aquele abraço. Espero nos Obrigado. vermos em breve Em breve estaremos juntos. com Arak e um Kibe. Isso aí. Kibinai, de preferência. Kibe Nai. Tchau, querido.